Ok, então, lá sou o professor João Paulo Serquim Cajueiro, gravar aqui esse vídeo de sensores, né? Então, principalmente sensores aplicados à robótica, não mais sensores de modo geral. Em alguns detalhes aí vamos entrar mais na questão de sensores aplicados à robótica, principalmente a robótica móvel. Tá? Mas alguns outros aspectos se aplicam a sensores de modo geral. Tá? Então, eu queria entrar aqui, falar nessa vídeo específico sobre os parâmetros e a classificação dos sensores, né? Em outro vídeo falar de tipos de sensores e eu deixar câmeras para um vídeo separado, já que câmeras tem uma variação muito grande. Só ver se está tudo ok aqui. Ok. Tem muita informação em cima de câmeras que está sendo cada vez mais utilizada, sensores de vídeo. Vou deixar em separado. Parâmetros. Então, pegar aqui alguns dos parâmetros que se aplicam de modo geral a quase todos os sensores, né? E que isso vão ser mais úteis para a gente no contexto de robótica móvel. Os primeiros 3 parâmetros que eu quero falar a faixa dinâmica e resolução. Então, faixa é a diferença entre o máximo e o mínimo valor que você consegue medir, o valor mensurável, certo? Então, por exemplo, né, você pode pegar um sensor de temperatura que ele vai medir uma temperatura entre menos 100 a 1200 graus Celsius, né, como um termopar, né, um determinado tipo de termopar. Outro sensor ele vai medir de 50 graus Celsius a enfim, 50 graus Celsius é raro ter, mas de menos 5 a mais 50 graus Celsius, né? Então, isso aí vai dar a faixa que você vai estar. Muitas vezes é comum você botar simplesmente no máximo e do mínimo, outras vezes vai ser interessante para a gente determinar a faixa como a diferença entre o máximo e o mínimo. Isso aí, às vezes, para a gente fazer outras contas em cima disso. Faixa dinâmica, então, é uma razão entre o valor máximo e o mínimo que você pode medir, né? Normalmente são para considera lá para sensor que você só pega valores positivos, como por exemplo sensor de distância, sensor de luminosidade, sensor de intensidade sonora, certo? Não tem luminosidade negativa, certo? Normalmente o sensor de distância não vai medir uma distância negativa, não tem intensidade sonora negativa. Isso vai dar uma ideia, né, entre o mínimo que você consegue medir com ele, né, que seria a resolução, esse terceiro parâmetro, e o máximo que você consegue medir com o sensor. Muitas vezes isso aí vai aparecer numa escala logarítmica. Então, quando é som, por exemplo, é comum se usar dB, decibel, né, uma escala logarítmica base 10, e para luminosidade se tem uma escala comum que é uma logaritmo base 2, chama stops, né? Então 10 stops significa que você consegue, ou um exemplo mais simples, 2 stops significa que você consegue fazer uma medida de o valor mínimo para o valor máximo. O valor máximo é 4 vezes maior que o valor mínimo, certo? Então 2 ao quadrado, então 2 ali de cima, a potência do 2 ali, vai dar essa medida em stops, né? Um exemplo disso aqui, né, é pegar aqui não é exatamente um sensor, né, um conversor analógico digital de um Arduino, mas muitas vezes, né, um sensor vai se aplicar, vai ser ligado a esse conversor analógico digital e a gente vai acabar ficar limitando a esses valores daqui, certo? Então, o conversor digital analógico, de analógico para digital do Arduino, do jeito que ele vem configurado, tem algumas dessas configurações, como a faixa e a resolução, que você pode até modificar, mas do jeito que ele vem, o padrão dele é que você vai medir da faixa de 0 a 5 volts, então ele vai ter uma faixa
sendo a diferença de 5 volts, né? Diferença entre o máximo e o mínimo. Tem uma resolução de 10 bits, isso quer dizer o que? Quer dizer que você vai pegar essa faixa de 5 volts, né? 5 volts e 0 volts. E você vai dividir isso aqui usando 10 bits. Se você fosse dividir usando um único bit, aí você teria 0 aqui, 1 aqui. Se você fosse usar 2 bits, você teria esse, e dentro dessa faixa você dividiria de novo 0, 1. Dentro dessa faixa de novo 0, 1. Fosse 3 bits, dividiria por 2 de novo, então você teria 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, e aí você teria 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, todos 8 valores possíveis, né? Então você vai ter então 2 elevado a n, né? Um número de bits que você tem, valores possíveis para representar isso daqui, tá? Né? Ou seja, muitas vezes a resolução vem diretamente simplesmente pelo número de bits, 10 bits. Mas aí um conceito interessante é o conceito do LSB. O que é o LSB? LSB é Least Significant Bit. Bit menos significativo, né? E basicamente, se eu estou aqui, eu mudo o bit menos significativo, o bit que tem menos valor, mudo só ele. Isso representa uma variação de quanto, né, da minha entrada, né? Então aqui é de 0 a 5 volts. Como é que eu calculo isso aqui? Então, se eu tenho 2 elevado a n valores possíveis, então o LSB eu calculo como sendo minha faixa dividida por 2 elevado a n. No caso do Arduino, n é 10 bits, faixa 5 volts. Isso aqui vai ficar, a canetinha tá meio doida, 5 volts sobre 2 elevado a 10, 1024. Vai dar então 4,88 milivolts, né? E aí, esse aqui vai ser o valor mínimo que eu consigo medir, né? Meu valor mínimo mensurável, a diferença mínima que eu consigo medir entre um valor e outro, tá? Isso aí, essa informação a gente vai usar então aqui para determinar a faixa dinâmica. Então, stops, quando a gente usa a faixa dinâmica usando essa medida dos stops, então ela vai ser o log 2 aqui do máximo e do mínimo, né? O máximo já está aqui, 5 volts. O mínimo vai ser então a resolução aqui, o LSB, 4,88 milivolts. Isso daqui vai dar, né, 1024, né, que é o 2 elevado a n, é a mesma coisa. Log 2 de 2 elevado a n, a gente está fazendo o valor contrário, a gente chega no n, né? Então dr aqui 10 stops, né, porque é igual ao bits, né? No caso aqui vai ser o número de bits que eu tenho para representar aquela informação, tá? Se eu estou trabalhando, né, com dB, então dB, né, decibel, né? Então primeiro vamos definir o que é um bel. Um bel, então, é também uma escala logarítmica, é o log na base 10 entre duas potências, potência de saída e potência de entrada, certo? Aí, quando você pega e trabalha com a tensão, você pode botar aqui uma potência. Aqui eu já estou com a minha cara por cima, né? Peraí. Aqui eu tirei. Volta a canetinha. Eu tenho aqui minha potência,
é V ao quadrado sobre R, certo? Então isso aqui a gente vai reescrever como o log na base 10 de V saída ao quadrado sobre V de entrada ao quadrado, né? Então V de saída sobre V de entrada ao quadrado, o R cancela, né, um sobre o outro, e o quadrado sai aqui para o log, né? Então 2 log da razão das tensões, né? Só que aqui no caso eu não estou usando V de saída e V de entrada, eu estou usando o máximo e o mínimo, né? Vai ser o log de 1024. Isso vai dar o Bel, mas aí a gente vai trabalhar, é mais comum trabalhar com dB, né? Que é o decibel. Então a gente vai pegar esse valor e multiplicar por 10, daí 20 no log 10, entre a razão entre o máximo e o mínimo. Se isso aqui fosse 1000, log 10 de 1000 é 3 vezes 20, 60. Né? 1024, isso aqui vai dar, né, 3,01 e vezes 20 vai dar aí o 60,2 dB, né, para um conversor de 10 bits. Né? Então essa é a ideia aí dessas medidas. Ok? Outros parâmetros são sensibilidade e sensibilidade cruzada, né? Então sensibilidade, né, variação entre o quanto eu tenho de variação na saída do meu sinal, do meu sensor, em relação ao quanto eu tive de variação na entrada. Então é alguma coisa do tipo botar exemplos aqui, coisa do tipo 3 volts por metro, né? Então sensor de distância que dá o valor em metro, 1,5 miliampere por grau Celsius, ou então 10 Hz por bar, né? Um sensor que me dá uma variação de frequência em função da pressão. Existe também os sensores piezoelétricos, muitas vezes vão dar um sinal que vai ser uma variação de frequência, né? Ou então 10 Hz por metro por segundo, né? Se for um sensor do tipo, né, de efeito Doppler, que vai dar uma variação justamente na frequência para um determinado sinal, seria basicamente isso, né? Então, né, normalmente é aplicado para sensores lineares. Se o sensor não for linear, você vai ter sensibilidade diferente ao longo da curva do sensor, né? E a sensibilidade cruzada é um problema, que é quando você tem o sensor, ele gera um sinal também em função de outra variável. Exemplo, a gente mais para frente vai ver um LDR, okay? Isso aqui é um resistor, em inglês Light Dependent Resistor. Então um resistor dependente da luz, certo? Então o LDR, ele vai ter basicamente um material semicondutor, silício. Quando recebe luz, ele gera portadores e diminui a resistência dele. Então a resistência diminui com a luminosidade, ele vai ter uma sensibilidade em função da luminosidade, como alguma coisa, vou chutar um número aqui, tá? Mas menos 3 ohms por lumen. Isso aqui é chutado, até porque eu sei que esse tipo de sensor ele não é muito linear, né? No caso, em função da luz, até talvez seja, mas não garanto quanto ele é linear. Mas ele vai variar a resistência dele em função do lume, e vai variar de forma negativa,
Então vai ter uma sensibilidade negativa, até aí sem problema. O problema é que essa resistência dele, ela não vai depender só da luz, ela depende, entre outras coisas, e muito da temperatura. Então você vai ter uma sensibilidade à temperatura, né, que quanto maior a temperatura, também menor a resistência, né? Então ele pode ter uma sensibilidade à temperatura, alguma coisa como menos 1 ohm por grau Celsius, tá? Então se você pega uma variação da resistência desse sensor, como é que você vai saber se ela é por conta da luz ou se ela é por conta da temperatura, tá? Esse é o problema, ok? Por último, deixa eu botar minha cara aqui. Por último, outros dois parâmetros aí que vão ser úteis mais para frente é a acurácia, então o grau de conformidade da medida do sensor com o valor real, e a precisão, né? Então a acurácia é a razão entre o valor medido e o valor real, e a precisão é a variação dentro do próprio sensor, certo? Então, por exemplo, um exemplo clássico disso daqui, que ajuda a ver, né? Se você tiver aí precisão e acurácia em alvos aqui, então um sensor muito preciso e muito acurado, né, ele vai dar todos os alvos aqui na mosca. Um sensor muito preciso, mas com pouca acurácia, né, então ele vai ter um desvio padrão bem pequeno, isso vai dar a sua precisão elevada, né, mas fora, vou botar até mais longe aqui, fora do alvo. Um sensor pouco preciso, mas muito acurado, ele vai ter uma média dos valores. Vou ver se eu faço só pontos aqui para facilitar a vida, né? Uma média dos valores aqui perto do alvo. Se você calcular a média desses pontos, vai dar alguma coisa próxima perto do alvo, espero, mas bastante espalhados. E o pior caso, um sensor pouco preciso e pouco acurado, né, vai dar vários valores bastante espalhados um do outro para o mesmo valor real que ele está medindo. Ele vai dar média uma hora dá um valor, média outra hora dá outro valor, média de novo dá outro valor, os valores estão espalhados e a média desses valores não bate com o seu alvo, certo? Então seria essa a ideia aí desses parâmetros, ok? Dos parâmetros seria isso, né? Vou voltar aqui para a gente ver. Faixa dinâmica e resolução, sensibilidade cruzada, acurácia e precisão. E aqui eu queria apresentar dois tipos de classificação aqui de sensores, duas classificações simples binárias, tá? Vão ser úteis também para a gente analisar os sensores. Então, sensores, primeira classificação, isso aqui é muito comum para robôs móveis, muito utilizado para robôs móveis. Então, sensores proprioceptivos e estereoceptivos. Isso tem a ver com o que é que o sensor está medindo, tá? Então, sensores proprioceptivos, eles estão medindo valores do próprio robô. Então, tá aí exemplos: tensão da bateria, velocidade da roda, pode ser ângulo das juntas, tudo mais. Sensores estereoceptivos estão medindo valores do ambiente, do lado de fora. Então estão medindo luminosidade. A luminosidade não vai depender do robô, né? Vai uma coisa de fora. Distância para um robô, então vai depender da distância que o robô está do alvo que ele está medindo. Pressão atmosférica e assim por diante, né? E outra coisa são se os sensores são passivos ou são ativos, né? Um sensor passivo
Então, do lado de cá a gente está pensando só entre robô e ambiente. Então, um ativo é aquele sensor que ele vai botar energia no ambiente e medir a resposta dessa energia. Então, o sensor de ultrassom, por exemplo, ele joga o sinal de ultrassom e espera o eco, é um sensor ativo. Um sensor de temperatura, que vai variar a resistência com a temperatura. Então, um sensor passivo. Ele vai simplesmente medir ali a resistência e a temperatura chega e altera aquela resistência. Ou então, o sensor de pressão em geral são sensores passivos. Seria essa a ideia. Isso aí a gente vai usar para vários tipos de sensores aí. Então, essa aqui é a tabela. Essa tabela eu copiei lá do SIGVARTS, do Autonomous Mobile Robots, com vários tipos de sensores. Aí ele bota aqui, usa esses parâmetros aqui, Então, nessas duas colunas daqui, então PC é proprioceptivo, SC esteroceptivos. Então, por exemplo, sensores das rodas e dos motores são proprioceptivos. Sensores de active ranging, sensor que mede a distância, são esteroceptivos. E P, na última coluna, P passivo e A ativo. E aí você tem vários tipos de sensores variados, aí vocês vão ser ativos ou passivos, dependendo aí de várias coisas. Ok? Então basicamente essas as distinções que eu gostaria de fazer. E aí vou botar um outro vídeo, os tipos de sensores, alguns tipos de sensores que a gente vai ter. Ok?